Fala, torcida, se você não me conhece, eu sou um torcedor americano. Esse canal é dedicado exclusivamente ao América. Se você está vindo aqui pela primeira vez e não se inscreveu, por favor, se inscreva agora. E antes mesmo de ver se você vai gostar do vídeo ou não, por favor, deixa o like. No final eu vou lembrar de novo, mas é bom fazer isso enquanto está na memória, para você não esquecer depois, né? Então, bora lá. Eu resolvi fazer diferente dessa vez. Eu sempre analiso os jogos, né, dando a minha opinião. Dessa vez eu coloquei no meu perfil no Instagram, para quem não me segue, siga lá também. E eu pedi a opinião dos torcedores e perguntei também o que eles queriam que eu desse opinião e vou responder algumas das perguntas barra opiniões deles. Então, bora lá. A única ordem que eu vou tentar seguir é a ordem do que aconteceu no jogo, né? Então, de todas as perguntas que tem aqui, eu vou tentar responder primeiro a das coisas que foram acontecendo primeiro. Por exemplo, das pessoas que perguntaram sobre o gol do Paysandu. Eu não vou falar sobre isso agora, vou deixar para falar mais para o final do vídeo. Então, pegando aqui a pergunta de Brian Everton. Cara, desculpa se eu tiver falado seu nome errado, mas ele perguntou o que achou da entrada de Elvinho. Eu acho que, para falar não só de Elvinho, né, para falar sobre a escalação que Dado colocou em campo de titular, eu já vinha pedindo há muito tempo a entrada de Elvinho, porque eu queria ver como é que ele se comportaria com o Mateuzinho em campo. O que a gente vinha dizendo, eu estou me incluindo nisso, é que Elvinho não estava rendendo bem entrando de titular. Só que ele estava entrando como o cara responsável, único e exclusivamente, pela armação. E quando você tem Elvinho e Mateuzinho, você divide essa responsabilidade. E qual é a importância disso? O time adversário sabe quem marcar. Quando só tem um cara que arma, ele vai marcar esse cara. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, mas só tem um cara que arma, que é Mateuzinho. Nem tanto. Mateuzinho foi o cara que criou as melhores jogadas. Mas por que ele fez isso? Muito porque a defesa do Paysandu precisa se dividir em Mateuzinho e Elvinho. A presença de Elvinho no time titular no primeiro tempo talvez tenha sido o grande responsável pela fantástica atuação de Mateuzinho. Era mais difícil marcar um do que é marcar, ou desculpa, é mais difícil marcar dois do que é marcar um, né? Então, tendo Elvinho para dividir essa atenção da defesa com Mateuzinho, eu acho uma boa. Repetiria isso, por sinal. Aproveitando o gancho da pergunta do time titular e de Elvinho ter entrado jogando, eu quero aproveitar para dizer que eu também gostei, por exemplo, de Vinícius Paulista não ter começado de titular. E não só porque eu gostei de que Vini Guedes começou jogando, mas também eu não acho que é uma situação ideal você trazer um cara que é tão responsável na parte de vista, do ponto de vista defensivo e colocar ele para estrear logo de cara, né? Era um jogo que o América precisava ganhar. Não ganhou, mas naquele momento eu concordei com o Vinícius Paulista não ter começado jogando. E sobre a lateral direita, que é uma coisa que todo mundo questiona e fala assim, deveria ser Aleph. Eu não conheço o professor Dado Cavalcante, mas eu chuto que para ele ter aceitado a condição de treinar o América, né, no momento em que estamos, eu não imagino que a essa altura do campeonato ele vai improvisar. Apesar de que Aleph joga bem de lateral direito, é improvisado. A posição dele é volante, mais especificamente segundo volante. Pode fazer até um primeiro volante bom, né? Mas eu não acredito muito que Dado ou qualquer outro treinador gostaria de improvisar a essa altura. O risco é muito alto. Se dar errado, vão chamar de professor Pardal. Então, desse lado aí eu entendo porque Aleph não é colocado na lateral direita. Por sinal, isso que eu falei sobre Vini Guedes já responde a pergunta de Michel, meu grande amigo Michel, o famoso cavalinho do Mecão. Perguntou, achou certo ter colocado o Vini Guedes como titular depois de quase um mês sem jogar? Se brincar, ele até passou um pouquinho mais de que um mês, né? Eu acho por um motivo muito simples. Se você está apto para jogar, você está apto para jogar. Se o departamento médico libera, significa que você está liberado. Eu não acho certo você dizer assim, poxa, mas ele passou um mês sem jogar. Porque se fosse um cara que a gente iria querer que jogasse e o departamento médico liberasse e ele dissesse assim, não estou pronto, a gente iria dizer,
mas se o médico liberou, você pode jogar. Então, não acho legal inverter essa lógica simplesmente por eu dizer assim, eu não quero que Vini Guedes jogue, eu queria que outro jogasse. Então, pensando nisso, o tempo que passou afastado não importa se ele já está liberado. Se ele está liberado, para todos os efeitos, ele está em condição. Mas o ritmo, mais o condicionamento, ele treina, né? Então, eu suponho que ele sendo liberado, já está liberado, não tem o que fazer. Agora, quando eu falei de lateral direito, Aleph no caso, né? Porque acho que Buiu ainda está no departamento médico. E Matheus Ludic, meu grande sósia, também não vem jogando há muito tempo, não é agora que ele vai ser colocado para jogar. Mas Lidenilson e Honorato Jefferson falaram sobre lateral direito. Falaram sobre outras coisas também, que daqui a pouco eu respondo as perguntas deles, mas eles falaram sobre a questão do lateral direito. É como eu falei, não acredito que dado vai mudar e o reserva é Buiu. Não acho Buiu melhor do que Luan na defesa. E no ataque ele teve a chance dele titular. Na verdade, quando o Buiu chegou no América, ele estreou naquele jogo contra o Brusque e deu um cruzamento para o gol de Rafinha. Naquele momento eu cheguei em casa e postei no story no Instagram. E postei aqui no YouTube também. Falei, acho que o Buiu deveria ser titular para o próximo jogo. E ele foi. E no seguinte também, se não me engano, 3 depois desses, né? Não jogou bem. Tanto é que voltou Luan. E Luan é a melhor opção que a gente tem para a lateral direita, se você desconsiderar talvez Aleph, mas é como eu falei, não acredito em Aleph sendo titular a essa altura do campeonato na lateral direita, né? E as outras coisas que eles perguntam é a questão de, por exemplo, o Norato fala assim, falta um lateral direito, um 9, um meia, para dialogar com o Mateuzinho. Essa questão de falta muita coisa no América. Então, isso é um fato. Mas eu não acho que é essa altura do campeonato, até porque o prazo para as inscrições já está perto de se acabar. Eu não vou esperar muita mudança no plantel até o final da Série C, não. Falta. Mas a gente vai ter que dar um jeito de jogar com o que tem. Já o que Lidenilson falou, que foi a parte de não aproveitar da final da direita, também já falei, né? Mas ele fala assim, insistência de dado com Álvaro e não aproveitamento de Aleph. É muito complexo falar sobre Álvaro porque ele fez 2 gols. Porém, Rafinha também fez 2 gols e a torcida pega muito no pé dele. E em certos momentos eu também dou razão para a torcida, mas a questão com Álvaro é que a gente tem que ver como seria com outros jogadores jogando com o Mateuzinho e Elvinho. Porque no jogo de domingo, até o gol, Álvaro matou muitas jogadas. Eu anotei aqui pelo menos 2 ou 3 que ele não deu prosseguimento em transações ou contra-ataques, assim, de fazer a jogada errada mesmo. Ao invés de tentar um passo para frente, encostar no cara do lado. De coisa que a torcida, de tanto não aguentar, no primeiro tempo já estava pedindo o tanque. Entrando no ponto do tanque, porque muitas pessoas perguntaram, né? O caso, por exemplo, de Matheus Luciano da ter colocado o Wallace no último jogo, ou então Ítalo Personal falando, a torcida pede o Wallace todos os jogos, mas quando entra nada faz, pesado, o que você acha? Ou o Judson Santos que perguntou o que achou da entrada de Wallace, e Carlos Borges que até fez um comentário bem mais pesado, ele falou assim, o Wallace é jogador. Eu discordo de Wallace é jogador, e eu discordo até da frase em si, por um motivo muito simples. Jogadores passam por momentos péssimos e depois eles voltam a jogar bem. Então, eu não sou médico para dizer que um jogador tem que se aposentar, né? Eu acho que é o jogador ou um profissional que diga assim, você não tem mais condições de jogar. Eu não posso pegar uma fase de nenhum jogador e aposentar esse cara. Então, para responder o que todo mundo falando sobre o Wallace. A minha opinião sobre o Wallace antes era que ele tinha que jogar. Não importava se começando ou se entrando no segundo tempo. Já faz muitos jogos que o Wallace entra no segundo tempo e não contribui. Não contribui do ponto de vista do ataque. Nem de criação, nem de como um centroavante. Então, a minha única outra opção é dizer assim, duas opções, né? Ele pode ser testado no primeiro tempo, entrando de titular, com Elvinho e Mateuzinho, para pegar eles dois com perna, e nas situações que Álvaro fez gol, será que o Tanque também não faria? Mas isso eu também posso dizer para as outras opções que a gente tem. O próprio Gorne, Rafinha poderia ser centralizado para a gente ver o que aconteceria. Então,
Ao mesmo tempo que eu poderia fazer uma defesa ao tanque, eu admito que ele vem entrando mal, mas não acho que é o caso de queimar ele na fogueira, né? E aí os torcedores um pouco mais exaltados, né? Eu fico tentando me conter aqui, mas eles não se contêm, então também não deveria me conter, né? Muita gente tem raiva do tanque porque a torcida é muito passional. E aí, porque ele tá numa fase ruim, a torcida fala assim, mostrando a gengiva, né? Diz assim, não dá para ser grato ao tanque. Gratidão para mim é respeitar. E respeitar não passa por xingar. Chamar o tanque disso e daquilo não é respeito. Então, talvez o tanque nessa fase ruim vem entrando mal, porque na verdade quando ele entra, Mateuzinho já está cansado, isso quando não já saiu, Elvinho já saiu, então ele se pega na situação que ele estava no começo do ano, sem gente para criar. Naquela época, tudo bem, tinha algumas pessoas pedindo a saída dele, só que agora não está muito diferente. Não é porque a gente tem Mateuzinho que significa que o tanque tá mal. Ele continua entrando em uma situação em que ele não se aproveita do meio de criação que a gente tem. Então eu acho que ou testa ele com um meia, Mateuzinho e Elvinho, ou tenta Gorne, ou tenta Rafinha centralizado. Álvaro fez os gols. E aí as pessoas podem dizer, ele tá fazendo gol. Tudo bem. Jean-Pierre fez gol, Gilvan fez gol, vai botar eles de centroavante? A pessoa faz gol, mas e todas as jogadas que Álvaro não deu prosseguimento? A torcida tem que entender muito clara a diferença entre fazer uma crítica e cornetar. Fazer uma crítica é dizer o que eu estou dizendo, é dizer Álvaro só contribuiu porque em algumas jogadas fez gols, mas em todas as outras participações ele atrapalhou. Cornetar é dizer assim, Álvaro sai do América. Eu não estou pedindo para Álvaro sair do América. Eu só estou dizendo, dá uma chance para Gorne. Tenta Rafinha centralizado. Vê o tanque com o Mateuzinho e Elvinho com perna, começando de titular, e depois bota Álvaro no segundo tempo. Porque nem o tanque, nem Álvaro ganharam nenhuma de cabeça no jogo passado. Álvaro fez gol. Será que o tanque, se recebesse aquela bola que Álvaro recebeu, também não teria feito? O tanque está numa fase ruim. Rafinha, será que Rafinha centralizado não estaria naquela mesma posição e não faria aquele gol? Gorne, será que Gorne não faria aquele gol? Aí você vai dizer assim, você não sabe. Eu digo exatamente. Nem eu sei, nem você. Tem que testar. Inclusive, eu esqueci de comentar que Ian Oliveira também falou, a qualidade técnica de Wallace é indiscutível, mas infelizmente com ele a equipe perde força. Não é que é com ele, é porque a gente tem que ver a outra ótica, que é assim, quem sai quando ele entra? E eu não estou dizendo quem é substituído por ele, não é Álvaro, não é isso que eu estou dizendo. É quem sai do time titular depois ou antes que o Wallace entra. Porque o Wallace sem Mateuzinho e sem Elvinho e Gustavo cansado porque corre o jogo todo, assim, ele entrega tudo em campo, né? Mas sem Mateuzinho, sem Elvinho, o Wallace precisa ficar contando com a criação de Gabriel, de quem mais entrou? Vinícius Paulista, que é um volante de marcação. São essas pessoas que vão criar para o tanque. Rael entrou, fez muito pouco. Então é complicado dizer assim, o tanque entra e o América cai. É muito mais por quem sai. Cleison perguntou sobre a substituição de Elvinho e Mateuzinho. Eu acho que foram físicas, né? Eu acho que foram por cansaço. Agora, eu também acho que daqui para frente, infelizmente, eles vão ter que tomar essa aí pelo time. Eles vão ter que se sacrificar, vão ter que jogar cansados. Pelo menos um deles dois. E eu sou bem honesto. Claro, Elvinho pode ter pedido para sair no jogo passado. Mas eu acho que Gustavo deveria ter saído e não Elvinho. Gustavo correu muito mais e ele corre muito mais. Proporcionalmente, eu acho que ele cansou muito mais, dava para ver. E olha que no segundo tempo ele já estava muito mais pela ponta direita, né? E eu estava no leste, então eu estava do outro lado dele. Mas de longe, você viu o quanto ele estava cansado. Então eu acho que nessa hora poderia ter entrado no lugar de Gustavo e não de Elvinho. Mas Mateuzinho, cara, desculpa, mas você vai ter que se sacrificar, você vai ter que jogar sem perna, sem pulmão, sem rim, mas você vai ter que estar em campo, porque você é a melhor esperança de criação no América, mesmo com a língua para fora. Mas você em campo é a única coisa que me dá
uma esperança assim, né, positiva. Roberto Paulo falou assim, na sua concepção, o que é que o América melhorou? Eu vejo o dado mais aberto a enfrentar cada adversário, ao contrário de TC, como um cara que acreditava em suas convicções. Estou usando as palavras do próprio TC, né? Veja que o América contra o São Bernardo jogou de uma maneira completamente diferente contra o Paysandu. Então você percebe uma coisa, dado é adaptável, ele se adapta. E aí eu quero pegar um gancho no que João Vitor falou. Ele falou assim, tava bom até o gol do Papinha. Ele falou Papinha, né? Tava bom até levar um gol de empate. E tava mesmo. O América ia ganhar, literalmente estava ganhando de 1-0. E aí você pode dizer a mesma coisa sobre o Altos. O América estava ganhando de 1-0. Claro, ali foi o primeiro jogo jogando contra o Lanterna. Não vou dizer que ali foi que deu para sentir o dedo de dado lá ele, né? Mas, de fato, o América estava ganhando, tomou um empate, a mesma coisa contra o Paysandu. E eu não estou dizendo que eu gosto. Eu não gosto de ver o América em casa jogando com todos os jogadores atrás da linha da bola. É muito angustiante para mim, né? Porque quando você está sem a bola, você está se defendendo. Quando você está se defendendo, você pode tomar sufoco. Mas esse deve ser o famoso saber sofrer. E, de fato, o América estava sabendo sofrer. No primeiro tempo, o América não levou perigo do Paysandu. O América dava a bola para o Paysandu quase como desrespeitosamente, dizendo assim, tome a bola, você não consegue fazer nada. E de fato foi isso. É só olhar principalmente o primeiro tempo. Por que eu digo primeiro tempo? Porque no segundo tempo, naturalmente, vem as substituições, o time começa a cair fisicamente. Ninguém perguntou aqui, mas eu vi comentários nas redes sociais das pessoas dizendo assim, o preparo físico do América está muito melhor em relação ao tempo de TC. E isso pode ser pelo próprio estilo de jogo. Talvez TC exigisse mais fisicamente do time e por isso o time não conseguia entregar durante os 90 minutos. E aí você pode me dizer, mas o América sempre toma sufoco no final. No final, tipo, 42, 43. E isso pode ser muito mais pelas substituições, porque é um motivo muito simples, muito mais simples do que parece. As peças de reposições não entram à altura do time titular. E eu acho que Caio César deveria ter sido relacionado para esse jogo. Eu acho que ele poderia até ter começado de titular, se não fosse o caso de Vini Guedes ter começado. Eu gosto muito de Vini Guedes, né? Eu sou até suspeito para falar. Mas, por exemplo, por que Vinícius Paulista e não Caio César naquele último jogo? E eu não estou dizendo isso porque Vini Guedes... Desculpa. Não estou dizendo isso porque Vinícius Paulista perdeu aquele gol, não. Porque eu queria muito que ele tivesse feito. Não só porque ele daria vitória, provavelmente, para o América. Eu quero acreditar que a gente não tomaria 2 gols no final, né? Poderia até tomar 1, então provavelmente seria o gol da vitória. Mas, poxa, seria um filme muito legal, né? Vinícius Paulista, o cara que vem odiado pela torcida, faz o gol da vitória na estreia. Primeiro toque dele na bola. Provavelmente, né? Já seria um gol, que incrível. E eu filmei, né? Eu teria filmado o gol. Mas enfim, vou botar no Instagram. Olha lá depois. Perguntas mais ou menos parecidas que Gabriel Santos e Walter Oliveira fazem aqui, no caso de Walter, o que é que você acha que o América poderia mudar para conseguir a permanência mais rápido? Sem querer parecer que eu estou tirando onda. Vencer, né? É isso que o América tem que mudar, ele tem que vencer, ele tem que ganhar jogo, tem que somar 3 pontos. O quão mais rápido ele fizer 22 pontos para ficar bem seguro, né? Melhor. Agora, eu não sei porque o América levou aquele gol no final. O América jogou com 2 linhas de 4 bem compactadas. O gol do Paysandu, que eu ainda não revi porque eu não consigo rever, foi uma bola que veio de trás pelo meio. O meio de campo é a região mais congestionada, ou deveria ser a região mais congestionada do campo, porque o gol fica no meio. O gol não fica nas pontas nem nas laterais. Então, aquele corredor central, principalmente de defesa, é a região que tem que estar mais povoada. Como é que uma bola vem de trás para frente e ninguém intercepta? Isso pode ter sido desatenção? Pode. Isso pode ter sido algum jogador que estava fora de... que não compôs a linha corretamente? Pode. Quem? Não sei, não vi, não quis ver. E não é muita vantagem também ficar apontando aqui agora, né? Já tomou um gol também, é só olhar lá o replay e ver quem é que deveria estar ocupando aquele buraco que não estava.
ou talvez a bola tenha passado por jogadores que não interceptaram. Por outro lado, também acho que o jogador do Paysandu também girou muito fácil em Jean-Pierre, que vinha fazendo uma partida impecável. Apesar que a linha de defesa do América, todo mundo critica o Luan, né? Luan é bom defensivamente, apesar que no primeiro tempo eu também anotei isso. O Paysandu vinha criando muito pela nossa lateral direita, vinha quebrando muito a linha de defesa pela lateral direita. Jean-Pierre deu alguns carões assim em Luan, né? Mas defensivamente Luan ainda é melhor do que Buiú. Será que ele é melhor do que Aleph defensivamente? Não sei, mas é como eu disse, não acho que Aleph entra. Então é o que tem. Agora ninguém jogou melhor do que Alan. Alan jogou muito, 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 muito. Eu acho que foi coincidência a oportunidade de renovar, mas que timing perfeito, né? O América tem a possibilidade de renovar com ele para o ano que vem. Espero que renove. Renovou até o final do ano, né? Acho que ainda vai poder renovar até o ano que vem. Espero que renove, porque se ele jogar com a confiança, porque talento é claro que ele tem. Se ele jogar com a confiança que ele jogou nesse último jogo, achamos o nosso próximo xerifão da zaga, né? Detalhe, 22 anos. Se ele manter esse nível, ele joga tranquilamente mais 10. Já a pergunta de Gabriel é um pouco parecida, mas ao mesmo tempo um pouco diferente, que ele fala assim, na sua opinião, o que falta nesse time para dar a liga necessária? Cara, se por dar liga você está esperando uma exibição de gala do América, eu já passei dessa fase, já não espero mais ver o América batendo um bolão. Eu quero que o América faça um gol e tenha a capacidade de se defender até o jogo acabar. Nossa, Renato, você quer que ganhe de 1-0 sempre? Não. De preferência, o América cria mais que uma oportunidade de gol todo jogo. De preferência, que converta mais essas oportunidades de gol. Agora, eu não espero mais espetáculos do América. Na verdade, o quanto antes o América conseguir somar os 22, 21, meio capenga, mas 22 garantido, pontos necessários para ficar na Série C, mais tranquilo eu fico. Inclusive, se brincar, se o América conseguir ganhar os próximos 2 ou 3 jogos, é capaz desse peso do rebaixamento, né, ser eliminado. E a gente, se brincar, consegue até ver o melhor futebol do América no ano, né, porque os caras talvez sem o peso enfim, se livrando do rebaixamento, consigam até mostrar o melhor futebol. O que pode ser até uma esperança para a gente dizer assim, já temos a base para o time do ano que vem, pelo menos para estadual, Copa do Nordeste talvez, Copa do Brasil também, né? Esperar para ver. Agora não espere, nem recomendo, nem eu espero mais chocolates e o América desfilando em campo. Já não quero mais jogar bonito. Quero ganhar, quero escapar do rebaixamento. Por sinal, o TMV Natal RN perguntou: será que o empate nesse jogo contra o Figueira, sendo fora e depois 2 vitórias em casa, já livra nós? O América está com 15 pontos, né? Ou é 16, não lembro. Mas enfim, isso daqui só somaria 21 pontos. E 21 não é a situação mais favorável, né? Do ponto de vista de probabilidade. As contas que as pessoas fazem é 22 pontos. Mas 21 é tipo 90%, 90 e poucos por cento garantido ficar. Nos últimos anos de Série C, ninguém foi rebaixado com 21 pontos. Conhecendo a nossa sorte, é capaz de a gente ser os primeiros, né? Mas não vai ser. Então, idealmente 22 pontos, né? Eu acredito que dá para ganhar do Figueirense. O Figueirense vem jogando mal. Mas esse vídeo é mais para falar sobre o jogo passado. Lidenilson falou assim também: aproveite e fala das contratações que não deram certo esse ano. Seria muito fácil eu falar das contratações que vieram e já foram embora, por exemplo, Caio Nunes. Por outro lado, Luiz Paulo veio e também já foi, e eu não considero que ele tenha sido um exemplo disso, né? Eu acho que ele deu certo e não sei por que foi embora. Mas esse vídeo especificamente é para falar do jogo passado. Mas não se preocupe, Lidenilson, porque eu também vou fazer uma grande retrospectiva 2023 do Mecão. E aí eu falo sobre isso também. Como eu não apaguei ainda nos meus stories do Insta a possibilidade de fazer perguntas, Caio Mauro acabou de mandar algumas, né? Uma opinião dele que eu já falei agora há pouco foi: Alan Ferreira foi um baita reforço, vai jogar muito em 2024. Tomara, pelo que eu entendi da notícia que saiu, ele renovou até o final desse ano. Então, ainda tem que renovar para o ano que vem. O América tem essa opção, acho que vai exercer. Espero que Alan queira, né? Caio também mandou: gol de Álvaro contra o Figueirense já é realidade?
Todo gol é bem-vindo, mas espero que não venha com o empate de bônus, né? Que os gols dele têm sido um presságio de um empate. Coitado, é sacanagem assim falar que o cara tá sendo responsável pelos empates do América, mas ele também não tem contribuído muito além dos gols. E aí, se esse critério serve para Rafinha, a gente tem que ser justo e dizer que também serve para Álvaro. Ou se não serve para Rafinha, então também não serve para Álvaro. E era isso. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de interação. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa um dislike, mas faz alguma coisa. Compartilha esse vídeo para os grupos de americanos que você tá. Se inscreva se não for inscrito. E se tiver faltado alguma pergunta que eu não respondi, deixa aqui no comentário que eu respondo no comentário. Mas interaja, engaje aqui nesse conteúdo, porque isso me ajuda muito no algoritmo aqui do YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.